Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, possamos mais uma vez ouvir o que nos diz a palavra e mais uma vez nos colocar como passageiros aqui na terra. Sabe, eu fico de vez em quando lembrando daquela parábola do administrador que deu a 3 dos seus empregados, cada um uma quantia, e viajou. E disse a esses que quando voltasse gostaria que fosse devolvido esse valor. E quando ele voltou foi devolvido. Uns pegou 100, deu o dobro, outro pegou uma quantidade, deu o dobro, e um terceiro deu a mesma coisa que pegou, e esse foi considerado como preguiçoso. Ou seja, Deus nos dá toda a nossa capacidade para nós produzirmos, criarmos. Nós somos co-criadores da natureza. E tudo não é nosso. Nós só podemos dizer que é nosso algo que a gente cria. Por exemplo, nosso pensamento, nossos sentimentos, essas coisas imateriais. Mas mesmo as coisas criadas na terra, como propriedades, bens físicos, ainda assim não são nossos, e talvez por isso que a gente não consiga transportar com a gente quando a gente morre, porque a terra quem criou foi nós. Como que eu posso dizer que eu sou dono de 1000 hectares de terra se não foi eu que criei a terra? Eu apenas estou com a posse dela. E muitas vezes a gente sabe aí por aí, Brasil afora, os confrontos por terra que ainda existem, né? Então, um automóvel, uma casa, um barco, uma moto, um avião, se a matéria-prima originária não é minha, então automaticamente isso não me pertence, portanto não levo. Diferente do meu pensamento, dos meus sentimentos, do amor que eu desenvolvo, que aí eu consigo construir dentro de mim. E veja que esses são os tesouros que a gente leva, assim como também a parte negativa deles, são os erros, os pecados, enfim. Ou seja, a gente percebe que a gente só consegue levar dessa vida para a próxima o que realmente é nosso. Portanto, vamos cuidar bem de ser co-criadores como filho de Deus e criar coisas boas. E utilizar o que Ele nos emprestou aqui na terra, casa, carro, enfim, para terrenos, enfim, para fazermos o bem, porque Ele quer de volta, e quando Ele pedir de volta, nós não podemos devolver o mesmo que a gente pegou. Nós temos que devolver mais, mostrar que nós não somos preguiçosos. Por sua vez, também não podemos usar de malícia, de corrupção, para construir esse bem maior. Nem também devemos nos divertir com coisa alheia. Veja que uma pessoa de responsabilidade, quando ela pega algo, ela devolve esse algo muito, talvez, melhor do que o que ela pegou. Mais valoroso. E aí, quem a emprestou vai ficar feliz, porque viu que seus bens estão bem cuidados e vai emprestar mais. E é bem isso que acontece. Mas vamos lá, vamos ouvir o que é que nos diz o Evangelho de hoje e pedir a Deus sabedoria, porque não é a riqueza nem a pobreza que define o homem, mas sim o que ele faz em cada um desses estados. E se, como co-criadores, a gente é domínio próprio no nosso pensamento, sentimento, nas nossas emoções, significa que essa riqueza, essa capacidade está presente a todos os seres humanos. Não é questão financeira que vai diferenciar. Todos são capazes, com exceção, claro, daqueles que nascem com deficiência, que têm seus desafios, mas todo ser humano normal, independente de ser bem, muito recurso financeiro ou com pouco, ele tem as mesmas capacidades. Refletamos sobre isso e vemos
as capacidades abertas que nós temos para criar a nossa própria história. E o evangelho de hoje é segundo São Lucas, né? Está lá, vamos ver. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do meu dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venhas também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Está comprovado essas duas partes. Primeiro, que Jesus ressuscitou dos mortos, ainda há muitos que não acreditam e muito pecado no mundo ainda. Nós, seres humanos, gostamos de nos arriscar. Depois, a questão dos espíritos, isso se concretizou na época do apogeu do espiritismo, né? Com Allan Kardec, Chico Xavier aqui do Brasil. E quem segue a doutrina acredita, mas muitos cristãos também de alguma forma acreditam, mas muitos não estão nem aí. Pois bem, nós estamos dotados então de um bem que não é nosso, uma parte material, e somos os que devemos com ela fazermos boas práticas. No caso do rico e Lázaro, veja que ele vivia em festas. A riqueza que foi lhes dada servia para o seu glamour. É uma pena, porque tanto pode se fazer, às vezes nem precisa de tanto, né, pelo próximo. Isso não significa que um bom administrador, ele não dá tudo o que tem, ele utiliza-se do que tem para fazer o bem e para fazer isso que ele tem prosperar mais ainda. Ou seja, eu ajudo aqueles que realmente precisam, sem malícia, nem da minha parte, nem da outra parte. E Deus que tudo nos dá, para que nós possamos co-criar ainda mais. Está tudo a observar. A natureza, os seus fenômenos, não somos nós que controlamos ele. Deus é quem controla. Portanto, façamos o bem, porque ser rico ou ser pobre, eu retorno a dizer, não é deficiência a ninguém. É o estado que a gente nasce para passar pelas nossas provações. E vai chegar o momento das provações, e são muitas provações, às vezes diárias. Cabe a nós tomar as boas decisões. Portanto, peçamos a Deus sabedoria, procuramos conhecer o Evangelho, que de certa forma é um grande dos maiores manuais, para que a gente possa compreender como conviver com essas provações diárias e nos peguemos as coisas que a gente sinta o bem, que a gente sinta a paz, que a gente sinta a capacidade de prosperar e de crescer. Isso seja de forma pessoal, seja na família, seja nos amigos.
seja nas nossas relações afetivas, é muito importante. Deus nos abençoe e tenhamos um bom dia.